Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Na volta do Carnaval, bolsa em queda e dólar em alta. Aliás, o dólar teve hoje a maior cotação de 2019 do ano. A gente fala disso daqui a pouquinho. A Lava Jato da Educação, que foi novamente citada num Twitter do presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, teve impacto sobre as empresas de educação negociadas aqui na Bolsa. Todas elas encerraram o pregão hoje no negativo e isso tudo chama atenção, embora elas não tenham peso muito importante no Ibovespa, duas delas apenas fazem parte do Ibovespa, mas obviamente que isso tem implicações também. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização com sede em Paris, que tem mais de 30 países, reduziu a previsão de crescimento global hoje e reduziu a previsão de crescimento também do Brasil para este ano de 2019. No Boletim Focus, também o PIB com a previsão de crescimento menor este ano, ou seja, o crescimento mundial cai também a previsão de crescimento do país, só com o olhar doméstico que tiveram os analistas do Banco Central, os economistas do Boletim Focus. No estudo a gente fala sobre o momento delicado das editoras e livrarias, ou seja, o mercado de livro no Brasil. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Dia de volta do Carnaval, a Bolsa não funcionou na segunda e na terça, dado o feriado de Carnaval, que não é exatamente um feriado no país, mas nós tivemos essa paralisação na segunda e na terça. Hoje foi, portanto, o primeiro dia de mercado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como é que fechou o Ibovespa hoje. Sim, já antecipo em queda de 0,41%. Não tem muito a ver com o cenário doméstico, porque a gente nem teve notícias domésticas do ponto de vista político e econômico, que, aliás, esse é um grande problema, sobretudo quando a gente vai falar de dólar. Mas também aqui no Ibovespa, a queda de 0,41 a 94.217 pontos, isso tem muito a ver com o cenário internacional. A própria previsão de crescimento menor da economia no mundo, isso mexe com as ações no mundo todo, mas houve uma melhora em alguns aspectos de outras economias do mundo, que faz com que, por exemplo, investidores no mês passado, no começo agora de fevereiro, tirassem dinheiro da Bolsa Brasileira, perdão, no mês de janeiro, que a gente está sentindo agora nesse mês de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha em algumas ações agora, falando sobre situações específicas aqui no mercado doméstico. As ações das empresas de educação tiveram queda hoje aqui na Bolsa. Vamos lá. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a tuitar. Ele usou a conta pessoal dele no Twitter e falou especificamente sobre a questão da Lava Jato da Educação. Esse assunto já foi tomado lá atrás, pouco mais de 2 semanas atrás, quando um convênio entre o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, justamente para investigar repasses federais a programas de educação, a programas de incentivo da educação universitária, ou seja, tudo isso foi divulgado lá atrás. Naquela época, pouco mais de 2 semanas, essas empresas também tiveram queda. Como o presidente voltou a falar disso na segunda-feira, no primeiro dia em que abre a Bolsa, hoje, quarta-feira, está aqui. A Croton ON caiu 3,13%, é uma queda expressiva, sim. Estácio também, 3,76%. Essas duas ações fazem parte do Ibovespa. Embora elas não tenham peso muito significativo no Ibovespa, não é como a Vale, por exemplo, que tem mais de 10% do Ibovespa, mas elas fazem parte do Ibovespa. As outras duas ações só são negociadas aqui na Bolsa, mas não fazem parte do Ibovespa, que é o principal índice de referência aqui da Bolsa de São Paulo. A Ser Educacional, que caiu 2%, e a Anima Educação, que caiu 1,81%. Com a possibilidade de uma investigação mais rigorosa por parte disso que está sendo chamado, que o próprio presidente da República, e isso obviamente tem um peso gigantesco, o presidente da República tuita este assunto, como essa investigação mais rigorosa pode revelar problemas nas empresas, na forma como esse dinheiro foi repassado do governo federal para as empresas, ou para alunos poderem se inscrever em universidades, obviamente que isso mexe em boa parte dessas empresas, porque nós estamos falando de algumas que são aí da área de universidade, ou seja, que recebem recursos de repasses para incentivar o ensino de terceiro grau, o ensino universitário no país. Essas ações aqui, portanto, em queda. Vamos falar de uma ação que tem peso no Ibovespa, aliás,
essa ação da Vale hoje é que segurou o Ibovespa. A queda poderia ter sido maior. E por que nós temos aqui uma situação diferente da Vale? A Vale hoje teve alta de 2,80%. A explicação está justamente numa decisão de afastamento provisório ainda do presidente da empresa, Fábio Schwartzman, que está no comando da empresa já há bastante tempo. Ele se afastou provisoriamente do comando, uma outra pessoa está comandando agora a empresa e justamente neste momento vê-se a possibilidade de uma recuperação maior e mais rápida da Vale. Embora toda uma série de dúvidas ainda exista sobre a empresa. O custo que ela vai ter e o quanto isso vai impactar no orçamento dela, de toda a recuperação do caso de Brumadinho, por exemplo, e de tudo o que advir disso, ou seja, uma fiscalização mais rigorosa sobre outras unidades da empresa, no código, por exemplo, de mineração, que obviamente vai ficar mais duro, e a fiscalização em si também vai ficar mais dura. E claro, uma empresa que passa por uma situação como essa vai sofrer, ou pelo menos tem-se a expectativa de sofrer uma série de ações judiciais que, obviamente, os valores são imprevisíveis. Qual vai ser a decisão final do juiz e quanto isso vai custar, ou se um acordo vai tentar evitar essa ação judicial e que tamanho de acordo isso, quanto isso implica na contabilidade da empresa. Isso nós estamos falando só do ponto de vista contábil, e claro, isso tem impacto nas ações da empresa, na decisão de quem vai tomar, na decisão do novo comando da empresa. Mas é claro que o caso de Brumadinho é um caso humanitário quase. Nós tivemos um atentado às pessoas ali, isso tudo a empresa está assumindo, mas aqui a gente está vendo só a questão do custo. O quanto isso vai impactar nas ações da empresa e, obviamente, na capacidade de investimento dela para continuar produzindo minério de ferro, ela que é uma enorme produtora de ferro no mundo. Vamos lá. O dólar comercial hoje teve uma alta, de 1,47%, é uma alta expressiva, a R$ 3,83. Este é o maior valor do dólar neste ano, no fechamento do pregão aqui na Bolsa de São Paulo. R$ 3,83. A gente estava falando de algumas altas do dólar recentemente, mas ele estava sempre variando em 3,75, 3,76, nunca tinha passado, e agora chegou a 3,83 hoje. Aqui também tem muito de cenário internacional. Mas o que implica também é que a gente não teve durante esta semana, dado o feriado de carnaval. E sabe-se lá o porquê que na semana passada não se montou a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, que vai dar o primeiro passo na reforma da Previdência, na discussão da reforma da Previdência que já está na Câmara, diga-se de passagem. Isso tudo não gerou noticiário doméstico que pudesse, por exemplo, melhorar tanto a situação do dólar, como também aumentar o poder das ações brasileiras de empresas negociadas aqui na B3. Ou seja, a ausência de noticiário doméstico por causa do feriado de carnaval e também pela inatividade da Câmara na semana passada, porque a previsão inicial, eu fiz menção disso aqui no cenário econômico, você se lembra, é que teríamos uma possibilidade de montar a Comissão de Constituição e Justiça lá na terça-feira da semana passada, porque o projeto de reforma da Previdência foi entregue ainda na semana anterior, ou seja, praticamente 3 semanas atrás. Na semana passada deveria ter sido entregue, ter sido formada essa comissão e, claro, a discussão já começaria. E como hoje já é quarta-feira, ninguém imagina que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai ser montada amanhã, quinta-feira, menos ainda na sexta, quando o parlamento fica praticamente vazio. Ou seja, tudo fica para a semana que vem. E como você não tem notícia positiva de qual vai ser a capacidade do governo de andar com a reforma da Previdência, qual vai ser o andamento que a Câmara vai dar, que os parlamentares vão dar à reforma da Previdência, que é absolutamente necessária para a questão das contas públicas e, obviamente, de um olhar positivo em relação ao país por parte de investidores, o que poderia melhorar, por exemplo, o desemprego no país, que ainda é muito alto, é extremamente alto e gera um problema gigantesco no país. Como não se tem esse tipo de noticiário, ou seja, se alimenta parte do noticiário internacional e parte, evidentemente, de especulações. O que vai acontecer? Enquanto isso nada acontece, hoje foi dia útil aqui na Bolsa, amanhã também será, na sexta-feira será, na segunda que não tem praticamente expediente na Câmara, e só a partir de terça-feira que a gente começa a ter noticiário em relação à reforma da Previdência. Esse é o principal assunto que os investidores estão aguardando alguma coisa acontecer em relação a ele para poder mexer exatamente nas suas posições, seja de ações, seja especificamente em relação ao Ibovespa. Vamos lá, ao dólar, perdão. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o crescimento mundial menor. Isso foi divulgado hoje pela OCDE, que tem 36 países, é uma organização com sede em Paris e que prevê no seu estatuto 2 coisas principais. São países abertos ao mercado, ou seja, que acreditam em economia aberta, e outra coisa,
tem que ter democracia representativa. Portanto, a China, que é um país gigantesco do ponto de vista comercial, não faz parte da OCDE. Mas vamos lá. A economia global, na previsão da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, está prevendo que o crescimento mundial vai ser de 3,3% este ano, 2019. Em novembro do ano passado, 3,4%, perdão, e para 2020. Mas a previsão em novembro do ano passado era um pouco maior, era de 3,5%, agora foi para 3,3%. Ela revisou também de 3,4% de 2020. Ela manteve, na verdade, do ano que vem. Mas houve uma queda importante aqui em relação a este ano. As preocupações todas da OCDE são, sobretudo, com relação ao desfecho dessa discussão comercial entre Estados Unidos e China. Hoje o presidente americano Donald Trump chegou a dizer que as negociações estão indo muito bem, e é óbvio que isso é uma notícia positiva e pode mexer no curto prazo na decisão dos investidores no mundo inteiro. Mas a OCDE está fazendo essa previsão menor porque não se tem um desfecho ainda garantido em relação à discussão, à guerra comercial entre Estados Unidos e China. São as duas maiores potências comerciais do mundo, Estados Unidos e China, exatamente nesta ordem, e também a questão do Brexit, ou seja, aquela saída do Reino Unido da União Europeia, e isso tudo gera uma incerteza gigantesca de que forma isso poderia acontecer, se é que isso vai acontecer. Ou seja, diante de incertezas, diminui-se a expectativa. Vamos lá. Os Estados Unidos, por exemplo, a previsão de crescer este ano 2,6%, antes era de 2,7%. A China, 6,2%. A previsão agora era de 6,3%, caiu para 6,2%. Nós estamos falando de crescimentos menores, obviamente de 0,1%, mas nós estamos falando de 0,1% na maior economia do mundo e na segunda maior economia do mundo. Ou seja, depois da vírgula, importa muito nesses casos, especificamente. Na zona do euro, por exemplo, o crescimento vai ser só de 1%, antes era de 1,8%. Aqui nós temos uma queda de... Nós estamos falando de 80% de queda ali, praticamente, né? O Brasil, por exemplo, o crescimento era de 1,9%, vai ser de 1,9%, antes era acima de 2,1%. Claro que isso mexe de forma fragorosa nas expectativas econômicas em relação ao mundo, e a OCDE divulgou esse estudo hoje em relação ao crescimento menor da economia global. Vamos lá, para a gente falar um pouquinho mais de expectativas econômicas, aqui o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, é sempre às segundas-feiras, não teve nada na segunda-feira, era feriado, saiu hoje, e aqui o IPCA se mantém com 3,85, o dólar 3,70, mas aqui tem um detalhe, o PIB, há um mês era de 2,5%, há uma semana 2,48% e agora de 2,30% o crescimento da economia brasileira, acima do que diz a OCDE, mas bem abaixo da própria expectativa do mercado doméstico. Bom, vamos falar sobre venda de carros usados, que teve crescimento, as vendas tiveram crescimento recente agora nos últimos meses. A Vanessa Casarinho está conosco em São Paulo e tem detalhes sobre essa notícia. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Na comparação com fevereiro do ano passado, as vendas de veículos usados aumentaram 13,5%. Já em relação a janeiro, houve um recuo, 3,8%. Mas, apesar disso, a Fenalto, Federação das Revendedoras de Veículos Usados, considera o resultado final positivo, porque fevereiro teve 2 dias úteis a menos. Com isso, a entidade afirma que continua mantendo um otimismo moderado para o resto do ano. No acumulado entre janeiro e fevereiro agora de 2019, o resultado também é tido como positivo, crescimento de 7,1% nas vendas. A região Nordeste teve destaque, expansão de 18,3%, um resultado bem superior ao da média nacional. Ao todo, quase 1.119.500 veículos usados foram vendidos em todo o país no mês passado, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre a delicada situação do mercado editorial, do mercado de livros no país. Tanto das editoras quanto das livrarias, inclusive as gigantes que têm lojas no país inteiro. A gente fala disso tudo daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Eu aguardo você. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre um setor extremamente importante, mas que passa por um momento, para usar uma expressão, digamos, mais tranquila, vou usar uma figura de linguagem aqui, é um momento delicado. Nós vamos falar sobre o mercado editorial, e aí a gente está falando tanto das editoras quanto das livrarias. Obviamente que todo mundo tem mais contato com as livrarias, que tem lojas, as gigantes, sobretudo, têm lojas espalhadas por várias capitais, várias cidades do país. O Eduardo Vilela é especialista no setor editorial,
está conosco aqui. Eduardo, obrigado por atender nosso convite. É um prazer. Tudo bem, Adalberto? Eu me lembro de ver investimentos, eu vou falar das livrarias, das Sim. gigantes, bem no meio da crise. Quando a gente estava começando quando o cenário de crise se vem lá de 2014, sobretudo do segundo semestre. Sim. Depois, 15 e 16, foram os anos da tragédia econômica brasileira recente, da maior tragédia econômica do país. E eles estavam fazendo investimentos lá. Eu posso entender isso de duas maneiras. Obviamente que o investidor percebe uma oportunidade, investe na baixa, porque sabe que um ciclo de crescimento virá logo depois daquilo. Mas eu vi também recentemente que as empresas estão passando por dificuldades. Ou o investimento foi mal calibrado lá, ou o crescimento, um novo ciclo de crescimento demorou muito a vir. O que está acontecendo exatamente com o setor editorial brasileiro? Tá, Adalberto, naquele momento que você citou, quer dizer, algumas questões são fundamentais. Então, você tinha um processo de abertura de shoppings acelerado no país, né? Então, várias dessas grandes redes entraram como âncoras, né? E com redução de custos e tudo mais. E outra coisa que aconteceu, a chegada de players importantíssimos no e-commerce sites, né, que passaram a concorrer via preço com os livros, com aquele sortimento de livros que são aqueles livros com perfil de best-seller, temas de moda mais vendidos. Isso acabou a internet tirando uma boa parte do mercado das livrarias, né? E com essa crise que ficou mais drástica ali, 2 anos depois, o que acontece? Nós estamos, para mim, a principal razão de todas é o hábito de leitura. Por quê? Nós estamos num país com hábito de leitura e informação, tá certo? E com esse hábito de leitura, quer dizer, o livro ele é visto pelas famílias brasileiras não como um bem de primeira necessidade ainda. Quando vem uma crise, ele é visto como um supérfluo, ou seja, a família corta, né? Então, lazer, cultura são das primeiras coisas que se cortam quando a pessoa já perdeu o emprego ou está com medo de perder o emprego, né? Quer dizer, a escola pública também não tem cumprido o papel de formação, de criação do hábito de leitura nas crianças. Os próprios professores não têm o hábito da leitura. Quer dizer, nós conseguimos colocar as crianças na escola, aí até o início dos anos 90, né, universalizar o ensino, sim, mas precisamos melhorar a qualidade. Então, é um agregado de fatores, né? Você pode dizer também o próprio tamanho dessas lojas, livrarias em shopping, com uma estrutura de custo fixo muito elevada, tá certo? Então, você junta todos esses fatores e você vê que esse modelo de negócios, né, ele não é viável, né? Talvez se nós tivéssemos num país com um hábito de leitura consolidado, aí poderia realmente se aproveitar uma oportunidade. Mas concorrência de internet, hábito de leitura e informação, né? Tudo isso somado levou a esse problema que hoje a gente vê Saraiva e Cultura, que representam 40% do mercado em recuperação judicial. Né? Em recuperação judicial. Em processo de recuperação judicial. Vilela, vamos lá. Desses 3 problemas que eu vou elencar aqui, os quais você já citou, sim, do hábito de leitura, na verdade são 4, então, do hábito de leitura ainda incipiente no país para o tamanho do negócio que poderia ser, do problema da concorrência com a internet, perfeito, do modelo em si das livrarias e, claro, da crise em si, no caso doméstica brasileira, porque eu posso ter uma livraria em Londres e ela não está passando por uma situação porque Londres não passou, a Inglaterra não passou por um problema de crise em 2015, 2016. Os Estados Unidos, por exemplo, não passaram. O que tem sido mais relevante para o setor? O que é, digamos, a âncora que puxa para baixo e não que segura o negócio? Olha, a âncora que puxa para baixo é o hábito de leitura somado ao modelo de negócios das livrarias para ser reinventado. Porque a crise vem, mas ela vai embora. Sim, sim. A concorrência é uma coisa do mercado e sempre vai ter concorrência. Mas eu estou sofrendo porque eu tenho um mercado pequeno, sim, e talvez um modelo de negócio equivocado. Sim. Ele é equivocado porque existe a consignação, quer dizer, a editora, a livraria não compra da editora o livro, a livraria, ela consigna. E quando ocorre consignação, você tem um problema de agilidade de reposição de estoque,
tá certo? Você tem uma grande ineficiência de atendimento também nas livrarias, quer dizer, quem nunca viveu a experiência de entrar numa grande loja, que a gente até brinca, um supermercado de livros, em que eu sou um leitor, vou procurar determinado título, e assim, se eu não sei, só sei o assunto, não sei o autor, eu vou recorrer a um atendente e esse atendente, ele vai sair correndo para um computador, porque ele não tem, as redes não investem no treinamento da mão de obra, quer dizer, aí eu vou ficar mais confuso, porque no computador do atendente vão vir lá 20 ou 30 sugestões de livros e aí eu fico frustrado, porque eu não sei o que eu quero, é mais fácil eu pesquisar na internet, voltar para casa, né? Compro o meu livro numa Amazon, por exemplo, e recebo na minha casa em 2 dias úteis se eu estiver numa capital brasileira, né? Então, assim... Você está falando de um caso extremamente importante, de atendimento em si. Atendimento, existe Eu um me problema lembro sério. quando eu era menino e ia numa livraria, claro, elas eram bem menores do que, não Sim. se tinha esse modelo de negócio gigantesco, e o dono da livraria sabia, acho que, onde estava cada livro que ele tinha comprado. Ele te atendia, É, né? é. Ou ele tinha uma equipe muitíssimo bem Não, preparada. eles sabiam exatamente, até porque havia temporadas no ano, livros escolares, sempre Sim. no começo do ano, obviamente que ele estava mais bem informado sobre aquilo. Ao longo do ano eram aqueles livros de leitura, até complementares à educação, enfim. Mas havia um atendimento, digamos, mais rápido, mais personalizado e, obviamente, que de alguma forma passava-lhe competência. Você ficava seguro com ele. Não é o que acontece hoje. Não é o que acontece. É um hipermercado, não é, a venda do seu João foi trocada por um hipermercado de livro. Perfeito, exatamente. Só que você tem que se virar sozinho. É uma loja de departamentos, é isso? Exatamente. E aí... Que é o lugar onde se sente mais mal na vida, porque não tem graça nenhuma. Você fica frustradíssimo, porque você visita uma livraria querendo ter uma experiência agradável e você acaba ficando frustrado. Primeiro que você não tem dificuldade de encontrar o livro que você busca. Isso por conta do atendimento. E na outra ponta, quer dizer, essas livrarias brasileiras que foram fazer essas grandes grupos que foram fazer a expansão, eles focaram muito num sortimento de ter em loja livros com perfil de muita concorrência. Então, best-sellers, autores famosos, temas de modismo. Então, quer dizer, a própria livraria diminuiu a riqueza de títulos disponíveis de outras áreas específicas, de outras temáticas, que não necessariamente são best-sellers, mas têm o público cativo, ou seja, é muito ruim, eu chego numa livraria, imagine que eu chego já sabendo o livro que eu quero comprar. Eu entro na livraria e não encontro. Quer dizer, por quê? Porque o foco em espaço está... A tese das livrarias foi... é mais fácil vender o livro de um autor famoso, aquele livro que tem perfil de best-seller, que está numa lista, ou que é uma tradução do exterior, porque ele estourou, virou best-seller no exterior, do que vender aquele outro livro de um tema mais específico. Isso é um grande erro estratégico, né? Assim, a concorrência, todo o mercado, a internet, as grandes redes, entre elas próprias, acabam concorrendo em cima dos mesmos livros e quando eu dou espaço para esses livros dominarem o espaço na loja e diminuo para outros, quer dizer, eu estou matando a margem, eu estou matando o atendimento, o bom atendimento ao cliente, quer dizer, e aí o que esse cliente faz? Fica irritado, não encontra o livro que ele quer e vai comprar novamente na internet. Entende? Que, obviamente, basta colocar o nome ali, ele vai achar em algum lugar que esse livro existe. Com certeza. E vai te dar uma resposta rápida. Sim, exato. Nós estamos com o tempo terminando, mas me permita uma última pergunta aqui, e rapidamente, por gentileza. As pessoas raramente fazem hoje citação de livro. Isso era mais comum, alguém citava alguma coisa que ele tinha lido em determinado livro. Seja um romance, seja um livro técnico, seja um livro de história, sobretudo, porque eles obviamente são generosos em citação, para comparação de momento contemporâneo com o passado. Isso também não implica num hábito menor das pessoas em ler, porque ela não vê referência. Se ela não vê referência, e se na escola o professor também não faz isso, aí é uma combinação explosiva para ninguém ler mais. Assim, o que acontece com o advento maciço da internet no Brasil, quer dizer, as pessoas, a internet também está tirando uma parte do espaço
espaço do livro, né? Porque é muito mais fácil eu fazer uma pesquisa no Google e reunir uma série de informações de natureza mais superficial e eu me basear nisso, né? Então, quer dizer, é natural, você está num país com hábito de leitura que tem crescido praticamente muito pouco, está estável ao longo dos anos, né? Menos de 5 livros per capita é o nosso hábito de leitura. Pouquíssimo. Então, quer dizer, o que acontece é isso, quer dizer, a internet também está tirando espaço de atenção do livro. Eduardo Vilela, obrigado pela gentileza da entrevista. Espero voltarmos a falar sobre um outro momento, um momento de recuperação do setor em breve. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.